Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros. Bom dia! Hoje são 20 de maio de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma questão de exame psicotécnico. Essa questão apareceu em um concurso público em 2013. A banca examinadora que elaborou as provas foi o CESP, que hoje é o SEBRASP, ligado aqui à Universidade de Brasília, no Distrito Federal. Então vamos a mais uma questão de exame psicotécnico. E sempre digo aqui, questões psicotécnicas são um remédio para o cérebro humano, um exercício mental. É importante que você resolva essas questões. Pegue aí um papel e uma caneta e vamos aí estudar essa questão mais uma vez. Além de ser um remédio para o cérebro humano, um exercício mental, além disso, questão psicotécnica é um bom divertimento. Você fica aí em sua casa, coloca aí essa questão, começa a raciocinar, buscando aí as respostas. É muito gostoso isso aí. Certinho, gente? Então vamos à questão aí. Entre parênteses, CESP, que é a fundação que elaborou aí a questão, a prova. Então vamos lá. Arnaldo, Beatriz, Carlos, Denise e Evaldo chegaram a uma reunião em momentos diferentes. Sabe-se que, e aí vem as informações. Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz. Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. E aí vem a questão. Assinale a opção que apresenta a correta ordem de chegada dessas pessoas a essa reunião, da primeira até a última. E aí vem as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma afirmação verdadeira sobre a questão. Você vai descobrir aí, procurar a opção que traga aí a chegada das pessoas, a primeira que chegou, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E quem chegou por último, que é a quinta. 5 pessoas aí. Então você vai descobrir quem chegou primeiro, quem chegou em segunda, em terceira, em quarta e em quinto. Certinho, gente? Então vamos resolver essa questão aí. Então vamos lá. Como eu sempre faço aqui, sempre, e indico isso a vocês aí, para resolver uma questão dessa, a gente coloca sempre aqui, a gente pega um papel e uma caneta e vamos colocar as principais informações aí, para que fique bem visíveis, porque é mais fácil trabalhar assim. Veja aí a relação que eu fiz aqui. Como sempre, veja aí. Temos acima 5 pessoas aí trazidas pelo problema, pela questão. 5. Arnaldo, Beatriz, Carlos, Denise e o Evaldo. Vamos descobrir quem chegou primeiro aí. Quem chegou em segundo lugar, em terceiro, em quarto e em quinto, por último. Vamos descobrir tudo isso, gente, analisando as questões aí, as informações que estão abaixo. 4 informações. Então, com essas informações, nós vamos descobrir tudo isso aí. Então, pare a imagem, congele aí a imagem, pare e pegue um papel e uma caneta e vamos e raciocine aí, busque a solução, que isso é muito gostoso, é muito melhor do que fazer palavras cruzadas. Palavras cruzadas não chegam nem perto de uma questão psicotécnica, porque aqui você raciocina muito.
Palavras cruzadas não. Você fica pensando em encontrar uma palavra, um sinônimo, não é? Um sinônimo e tal, isso é bobagem. Aqui é que você raciocina, porque você vai descobrir quem é quem aqui. Então vamos lá, gente. Você pode começar, como eu sempre digo aqui, com qualquer informação. Mas o bom é você pegar logo as informações mais completas, não é? Mais completas. Então vamos analisar isso aqui. Vamos pegar uma informação aí importante, veja. Repito, você pode começar com qualquer informação. Número 1, número 2, número 3. Agora veja a informação número 4, como ela é importante. Veja, são 5 pessoas. A informação número 4 diz assim: apenas uma, veja bem, apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. Olha aí. Ora, são 5 pessoas. Se alguém afirma que uma das 5 pessoas chegou depois de Carlos, então eu já sei que Carlos ocupa aí a 4ª posição. O Carlos foi quem chegou no 4º lugar aí. Não é isso, gente? São 5 pessoas. A informação número 4 diz que apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. Então Carlos é o penúltimo aí. Não é isso? Alguém chegou depois do Carlos. Se alguém chegou depois do Carlos, no 5º lugar, então Carlos ocupa o 4º lugar. Certinho, gente? Então até agora sabemos que o Carlos chegou aí em 4º lugar, né? O Carlos. Porque alguém chegou depois dele. O 5º aí, vamos descobrir quem foi. Até agora eu sei que Carlos está aí, chegou em 4º lugar. Por quê? Porque apenas uma das 5 pessoas chegou depois do Carlos. Então Carlos é o penúltimo. Certinho, gente? Muito bem. Veja agora a informação número 3. Ela diz assim: Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Veja bem. Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Ora, sabemos que o Carlos chegou em 4º lugar. E na informação 3 é dito que a Beatriz, juntamente com Carlos, Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. Sendo assim, se Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise, veja bem, chegaram antes de Denise, então descobrimos quem é que chegou aí por último, em 5º lugar. A Denise. A Denise. Veja a informação 3 com atenção. Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise. A informação número 4 diz que uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. E Carlos é o 4º. E a informação 3 diz que Beatriz, olha aí, e Carlos chegaram antes de Denise. Se Carlos chegou em 4º lugar, conforme a informação número 4, e a informação 3 diz que Carlos chegou antes de Denise, então Denise é quem chegou depois de Carlos. Entendeu, gente? Certinho aí? Não é isso? Ora, a informação número 4 diz que uma dessas pessoas chegou depois de Carlos. Então Carlos é o penúltimo, o 4º lugar. E a informação 3 diz que foi a Denise que chegou depois do Carlos. A informação 3 diz isso. Veja, Beatriz e Carlos, olha aí, Carlos de novo, chegaram antes de Denise. Então o Carlos chegou em 4º lugar e a Denise chegou em 5º lugar. Viu aí, gente? Já sabemos aí quem chegou em 4º lugar e em 5º. Vamos agora descobrir os outros aí. Veja a informação agora, as informações número 1 e 2. A número 1 diz:
Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. E a informação 2 diz: Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz. Muito bem. Então veja, a informação número 2 diz que Evaldo não chegou antes de Beatriz. Veja bem, repetindo, Carlos em quarto lugar chegou. A Denise chegou por último, em quinto lugar, a Denise. E aí diz a informação número 2, que o Evaldo não chegou antes de Beatriz. Veja bem. E a informação 2 diz que, a informação 1 diz que Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. Olha aí. Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. Então vamos. Evaldo, veja aí, não chegou antes de Beatriz. Entenda bem. E Beatriz chegou depois de Arnaldo. Entendeu aí, internauta? Veja. Veja aí, veja bem. Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo. Veja bem. A Beatriz chegou depois de Arnaldo. E a informação 2 diz que o Evaldo não chegou antes de Beatriz. Olha aí. Então, vamos lá. Se o Evaldo não chegou antes de Beatriz, e Beatriz chegou depois de Arnaldo, olha aí. Então eu estou dizendo que o Evaldo chegou em terceiro lugar. Porque o Evaldo, veja bem, ele não chegou antes de Beatriz, e Beatriz chegou depois de Arnaldo. Olha aí. Estamos trabalhando agora com 3 personagens. Beatriz, o Evaldo, né? Beatriz, o Evaldo e o Arnaldo. Porque os outros 2 já sabemos. Carlos chegou em quarto lugar, Carlos. E a Denise em quinto. Agora vamos descobrir aí Evaldo, Beatriz e Arnaldo. Ora, a informação 2 diz que Evaldo não chegou antes de Beatriz. E a informação 1 diz que Beatriz chegou depois de Arnaldo. Então Evaldo chegou em terceiro lugar. Em terceiro lugar, o Evaldo. E a informação 1 diz que Beatriz chegou depois de Arnaldo. Olha aí. Se Beatriz chegou depois de Arnaldo, Beatriz está em segundo lugar. E o Arnaldo em primeiro. Matamos tudo, gente. Não foi fácil? Veja de novo aí. Vamos lá. Arnaldo, Evaldo e Beatriz. A informação 2 diz que Evaldo não chegou antes de Beatriz. Evaldo chegou depois. E a informação 1 diz que Beatriz chegou depois de Arnaldo. Então a Beatriz está depois de Arnaldo e antes a Beatriz. Está depois de Arnaldo, a Beatriz. E está antes do Evaldo. Você entendeu? Ela está entre Arnaldo e Evaldo. O Evaldo, está dito aí, não chegou antes de Beatriz, chegou depois. Em terceiro lugar. Porque em quarto foi o Carlos, em quinto a Denise. E o Evaldo não chegou antes de Beatriz, chegou depois. Então ele está em terceiro lugar, o Evaldo. E a Beatriz está em segundo, porque a informação 1 diz que Beatriz chegou depois de Arnaldo. Então Arnaldo chegou primeiro. Beatriz chegou depois de Arnaldo. O Evaldo chegou depois de Beatriz. Viu aí? Então descobrimos tudo, gente. Quem chegou em primeiro lugar aí? Arnaldo. Quem chegou em segundo lugar? Beatriz. Quem chegou em terceiro lugar? O Evaldo. Quem chegou em quarto lugar? Carlos. E quem chegou em quinto lugar aí, por último? A Denise. Pronto, descobrimos tudo. Agora vamos voltar à questão para a gente descobrir qual é a opção correta. Vamos lá. Veja aí. Diz assim. Veja abaixo aí. Assinale a opção que apresenta a correta ordem de chegada dessas pessoas a essa reunião, da primeira pessoa que chegou até a última, em quinto lugar, na sequência. Então veja a opção A. A opção A diz assim:
Quem chegou em primeiro? Arnaldo, opção A. Arnaldo chegou em primeiro. Quem chegou em segundo? Opção B, Beatriz. Até aqui tudo certo. Aí continua. Quem chegou em terceiro lugar aqui na opção A? É dito que a Denise chegou em terceiro lugar. Isso é verdade, gente? Não. Está errado aí. Quem chegou em terceiro lugar foi o Evaldo. Então a opção A está errada. Vejamos a opção B de bola. Ela diz que quem chegou em primeiro lugar foi o Arnaldo. Tudo bem. Ela diz que quem chegou em segundo lugar foi o Evaldo. Errado. O Evaldo chegou em terceiro lugar. Nem adianta mais olhar a opção B de bola. Vejamos a opção C de casa. Ela diz assim: quem chegou em primeiro lugar foi o Arnaldo. Quem chegou em segundo lugar foi a Beatriz. Quem chegou em terceiro lugar foi o Evaldo. Quem chegou em quarto lugar foi o Carlos. Quem chegou em quinto lugar foi a Denise. Está correto isso aí, gente? Está. Está correta. A opção C de casa é a opção correta, que a questão quer. Veja a opção D de dado. Ela diz assim: quem chegou em primeiro lugar foi a Beatriz. Mentira, gente. Não acreditem nisso. Mentira. Beatriz chegou em segundo lugar e não em primeiro. A opção D está mentindo para você, internauta. Não acredite nela. É fake news. Veja a opção E. Diz que quem chegou em primeiro lugar foi o Carlos. Essa aí mente mais ainda. Quem chegou em primeiro lugar foi o Arnaldo e não o Carlos. O Carlos chegou em quarto lugar. Resumindo aí, gente, a opção correta é a opção C de casa. Arnaldo, Beatriz, Evaldo, Carlos e Denise. Mais um vídeo e muito obrigado.